Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 13 a 18, que nos dizem assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O tema: não podemos ser ignorantes quanto à volta do Senhor. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 13, que traz por título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Pois bem, meus irmãos, esta é uma luta constante, né? Essa luta contra a ignorância, a luta contra o desconhecimento. Essa é a questão que o apóstolo levanta e que agora nós aproveitamos em nossa lição. Que hoje, mais do que nunca, ou seja, hoje, mais do que antes, mais do que nos dias do apóstolo, essa ignorância, esse desconhecimento deste tema, da questão da nossa salvação, que é do que a lição vai tratar, e não tem como falar de salvação sem falar do arrebatamento, que é a conclusão da salvação. Então, logo também a ignorância acerca desse arrebatamento, as confusões que se criam em volta do tema. E o apóstolo tem esta preocupação. No caso ali, ele está falando também sobre a dor da perda, quando a morte tira de nós aquele a quem amamos, né? Alguém de nossa família, um amigo, enfim, independente de quem seja. E o apóstolo está dizendo: eu não quero que vocês ignorem isso, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os que não têm esperança. Ou seja, como aqueles que não têm a fé em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não encontraram com o Senhor Jesus e ainda não receberam dele esta promessa, que é feita a todo aquele que veio a ele. Dizendo que a morte não é o fim para as nossas vidas. Que nós temos uma salvação e essa salvação é para a vida eterna. Porque as coisas deste mundo, onde hoje nós vivemos, as coisas da nossa vida, vão acabar, vão terminar. Mas as coisas celestiais, as coisas de Deus são eternas. E por serem eternas, nós temos que escolher muito bem onde queremos passar essa eternidade. E através de Jesus Cristo, nós temos hoje a oportunidade de passarmos a eternidade na companhia de Deus, na companhia do nosso Deus, do Deus que nós cremos, do Deus que a Bíblia prega. Então é interessante a palavra ignorância que é usada tanto no texto quanto no tema, por conta de que a ignorância é que é o nosso maior inimigo. Por não conhecer a palavra de Deus é que nós erramos. Por não conhecer as Sagradas Escrituras, e no próximo trimestre agora nós vamos estudar sobre ela, então por não conhecer as Sagradas Escrituras é que somos levados por ventos de doutrinas, é que somos enganados por tais espertalhões. Porque nós temos infelizmente uma grande massa de pessoas que não leem a Bíblia, dizem acreditar no nosso Deus, dizem crer em Jesus, no Jesus da Bíblia, no Jesus, Filho de Deus, no Jesus Cristo, que é a palavra, que a Bíblia Sagrada anuncia, que o Espírito Santo confessa e nos aproxima dele.
dizem conhecê-lo, mas não leem a Bíblia. Como é possível isso, irmãos? Como é possível conhecer Jesus sem ler a Bíblia? Como é possível conhecer Jesus sem conhecer o seu pensamento, que está escrito aqui? Como que ele pensa, o que ele pensa, do que ele acredita, o que de fato é importante para ele? Como eu posso de verdade acreditar que esta pessoa existe, acreditar em coisas que esta pessoa ensinou, se eu não estudei nada disso, se eu não aprendi nada disso? E esse é um problema que o apóstolo Paulo enfrentou e que nós enfrentamos hoje em nossos dias. A maioria das pessoas não estudam a palavra de Deus, a maioria das pessoas não se importam com a escola dominical. Se fizermos um levantamento em nossas igrejas, nós vamos ver, irmãos, que boa parte do nosso povo não frequentam culto de ensino e muito menos escola bíblica dominical, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Então, como que estas pessoas terão esperança? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem por conhecer a palavra. Se não conhece a palavra, como que vai ter fé? Como que essa pessoa vai ter esperança? Como que essa pessoa não vai se desesperar diante do desafio, diante do problema, diante da morte? Como que essa pessoa vai ter esperança no arrebatamento? Ter esperança na volta do Senhor Jesus? E então boa parte dessas pessoas vão ficar presas em histórias, em religiosidades, em crendices que não têm apoio bíblico, que não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus. Creem num Jesus que não existe. Creem em um Jesus que a Bíblia não apresenta, que não é real. Porque o verdadeiro Cristo é revelado pela palavra de Deus. E para conhecê-lo é necessário estudar a Bíblia. Eu sei que nenhum dos irmãos que estão acompanhando esse vídeo necessitam desta palavra, mas eu quero chamá-los à atenção, eu quero convidá-los, convocá-los a ir atrás destas pessoas que não frequentam a escola dominical, que não frequentam o culto de ensino, seus irmãos, seus parentes, seus amigos. E diga para eles, vocês precisam estudar, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, vocês precisam aprender a palavra de Deus, porque só assim de verdade haverá esperança em seu coração. Só assim de verdade você terá confiança de andar na presença de Deus e saberá que, independente de qual problema você está atravessando, que situação você está passando, seja favorável ou seja contrária, você sabe que o Senhor estará com você. Porque você leu isso, porque você estudou isso. Porque a sua fé está firmada na palavra de Deus. Não na palavra do pastor, não na palavra do amigo, não na palavra do cônjuge, do pai, da mãe, mas na palavra de Deus. Aquilo que a mulher samaritana ouviu dos moradores de Samaria. Agora, nós cremos nele não pelo que você disse, mas porque nós ouvimos. Que possamos de verdade, irmãos, ajudar os nossos irmãos. Sendo possível, convide outras pessoas para virem participar conosco neste canal. Este canal vai fazer 1 ano agora que a gente iniciou esses trabalhos de leitura bíblica diária. Convide outras pessoas para virem participar conosco. Convide outras pessoas para darem suas opiniões, gostando ou não gostando. Sempre é possível o debate, sempre é interessante trocarmos ideias, pois assim vamos crescendo juntos. Amém? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquem todos em paz.